Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Fim de Tarde com o Editor e com as últimas informações aí a respeito dos novos casos de coronavírus aqui em Toledo. Só ajeitar aqui um pouquinho o telefone. Os novos casos de coronavírus em Toledo e não são muito boas as notícias, inclusive a principal notícia, aliás, é o toque de recolher decretado agora há pouco pelo prefeito Lúcio Demarque, o decreto 826, que passa a vigorar a partir de amanhã, com uma série de restrições. Eu vou pedir licença aqui, vou tirar minha máscara, porque realmente são assuntos muito importantes. Eu preciso ler aqui, eu estou sozinho na sala, janela aberta e tal, e realmente são assuntos muito importantes que nós temos para tratar hoje aqui. Eu vou pedir licença aqui para as pessoas. Eu não sei porque não estão aparecendo os comentários, mas daqui a pouco eu acredito que eles devam aparecer. Bom, vamos lá. O decreto, entre várias coisas, principais delas são o seguinte: estão proibidos os encontros religiosos a partir de amanhã aqui em Toledo, seguindo o que determina um decreto estadual, tá certo? Gente, não estão aparecendo os comentários aqui, então eu vou vou tentar ver o que está acontecendo aqui. Eu estou tentando resolver aqui, porque realmente não estão aparecendo. Agora sim, agora começaram a aparecer. Eu peço perdão aqui, eu estava tentando resolver o problema. Então vamos lá. Daqui a pouco eu falo os boa noites aqui, deixa eu só ler com calma esse decreto. É muita informação para hoje, então peço um pouquinho de paciência para vocês aí, mas nós vamos comentar tudo e responder todas as perguntas de todo mundo, tá? Então, o decreto 826... ele altera aquele decreto de abril desse ano que estabeleceu algumas medidas para enfrentamento ao coronavírus, ao Covid-19. Então é o seguinte: casas noturnas, cinemas, bares, pubs, lounges, tabacarias, boates e similares, academias de ginástica e musculação, escolas de dança, escolas de natação, hidroginástica e demais atividades estão suspensas em Toledo a partir de amanhã, tá? Hidroginástica, escolas de natação, escolas de dança já podiam voltar, algumas não voltaram, né? Escolas de natação e hidroginástica não podiam voltar, então agora estão fechadas por decreto, tá certo? A questão do comércio, ele pode funcionar entre 8h30 e 7 da noite, de segunda a sexta-feira, aquele horário mais estendido. E nos 2 primeiros sábados de cada mês, mantém 8h30 até as 5 da tarde. Nos demais sábados, entre 8 da manhã e meio-dia. O shopping center continua funcionando aquele horário diferenciado. Mudou também a questão das atividades religiosas, estão suspensas a partir de amanhã em Toledo. Não tem mais missa, não tem culto, não tem encontro nenhum religioso, tá? Salvo atendimento individualizado ou familiar, ok? Lojas de conveniência, inclusive as situadas em postos de combustíveis, podem funcionar entre 8 da manhã e 10 da noite. E aqui um detalhe muito importante do decreto: é proibida a comercialização de alimentos e bebidas para consumo no local ou arredores. Isso vale também para bares, restaurantes, lanchonetes. Então é o seguinte: não pode
vender comida, bebida para consumir no local ou arredores. Então, aquela história de vamos sair da frente, vamos um pouquinho mais aqui afastado e tal, acabou a moleza, tá certo? E acho que está certíssimo. Seguem as recomendações de distanciamento, os restaurantes podem funcionar com metade da capacidade, tá? 50%. Aí aqui pode funcionar restaurantes, sorveterias e estabelecimentos congêneres, inclusive situados no Shopping Panambi. O horário de atendimento é limitado de 11 da manhã a 2 da tarde para a questão do almoço e 6 às 10 da noite para a questão do jantar, tá certo? E deu 2 horas, fecha, deu 10 horas da noite, fecha, não pode atender depois. Lanchonetes, food trucks e demais estabelecimentos congêneres, será permitida a produção e comercialização de refeições e lanches somente para entrega ao consumidor. Então, entrega em domicílio, o famoso delivery, ou drive-thru, aquele que a pessoa vai até o local para retirar, tá? Não pode em lanchonetes, food trucks e outros estabelecimentos desse gênero, não pode a venda de alimentos e bebidas para consumo no local. Então, aqueles lanches do lago, aquele lanche na rua, não pode. Panificadores e confeitarias podem funcionar entre 6 da manhã e 9 da noite, tá certo? E aqui, o mais importante do decreto é em relação ao toque de recolher. Então, a partir de amanhã, pelos próximos 15 dias, está implantado o toque de recolher em Toledo, das 10 da noite às 6 da manhã do dia seguinte, tá? Então, isso passa a vigorar a partir de amanhã. Daí, a pergunta, mas o local que eu trabalho vai até às 10 da noite, supermercado, por exemplo. Não tem problema, você vai poder sair do seu trabalho e se deslocar até a sua casa, porque você tem a comprovação que você estava trabalhando. Aí quem trabalha em panificador entra às 6 da manhã, tem que sair de casa mais cedo, ou quem é motorista de ônibus, cobrador, né? Algumas atividades da indústria, algumas atividades que precisam se deslocar fora desse horário, né? Ou melhor, nesse horário do toque de recolher. Não tem problema. Então, desde que haja comprovação, a pessoa tem a permissão de se deslocar. Precisa ir para uma farmácia, comprar um remédio, precisa ir ao médico, enfim. Tudo isso será liberado, tá bom? Deixa eu dar umas boas noites aqui, daqui a pouco eu quero trazer os números mais recentes da Covid-19 aqui em Toledo. A Márcia Winter, a Inês Delay, a Márcia Nakamura, Marilise Creus, boa noite, Elisete Gucci, Rosânia de Fátima, Ilma Todeschini, a Rosângela Meurer, boa noite, Lucimara Lourenço, boa noite, Andressa Butchels, Marlene Kammer, o Juan Pablo Matoso, o César Augusto Fedel, Valberto Fernando Veiga, estado de sítio? Não, Valberto, é só toque de recolher, tá? Só toque de recolher. Regiane D'Artora, a Vera Hart, Angélica Pereira Botim, José Carlos Queiroz, Aliane Gafuri, a Bruna Manfroy, né, comentando aqui como Jornal do Oeste. Oi, Bruna que sempre está me ajudando aqui. Inclusive, hoje de manhã, conversou com a Franciele Rezadori, da CIT, ela explicou muito bem a questão do comércio, aí como é que vai funcionar. A Zilda Rodrigues, oi Zilda, boa noite, minha amiga, tudo bem? Maria Plasto, a Giovana Viana Fedel, quem mais? A Aline de Avelar, André Neckel, a Maria Balcem, lá do Espírito Santo, Fabiana Galberto, Maria José Silva, Elaine Cristina Pinheiro, Rosângela Vieira, Inês Fritzen, a Maria Bolsen, lindo não é para mim, né? Com certeza. Rilke Lima, Maria Ângela Todeschini, José Newton. Obrigado, Juan. Passa o dedo do lado direito para o esquerdo, mais Pimentel. Obrigado. Juan, é que eu sou meio analfabete, tá? Eu sou homem de Neandertal da informática. Maria Balcem, Alice Teodoro, Edna Laurentino, Leandro Salete, a minha esposa Larissa Ribeiro, mandei uma cena aqui para ela, Patrícia Oliveira, a Glaci Maria. Glaci, força, tá? Força nessa hora aí, estamos contigo aí, tá bom? O Ivo Grisa, a Danile que sobrenome é esse, Dani?
Bocchorni, acho que é isso, Ana Cláudia Ferreira, Dani Demarque. Aqui, ó, a Bruna já publicou aqui, no nosso site já tem as principais ações desse decreto 826 de 2020, tá? Então, no nosso site www.jornaldoeste.com.br, você entra lá, tem todos os detalhes, tem os números da Covid-19, daqui a pouco eu vou trazer, e tem também, muita gente questionava, né? Está lá no nosso site um mapa, daqui a pouco eu vou comentar também por bairro aqui em Toledo os dados da Covid, tá? Simone Foquesato Netson, boa noite. Sandra Cristina Gabe, G. Santos, Ângela Cecília, Stefan Rosa, Josiane Xavier dos Santos Andrade, boa noite. Juliane Black, Franciele Felim, obrigado pelas informações, eu que agradeço sempre aqui. Fran, a Margarete Tolfo, boa noite. Acho que zerei aqui. Bom, gente, preciso comentar os números mais recentes da Covid-19 aqui em Toledo, tá? E também em relação a Cascavel tem uma informação importantíssima. Antes, 4 Pontes confirmou o primeiro caso de coronavírus, tá? Tá confirmado 4 Pontes. Com isso, metade das cidades aqui que integram a 20ª Regional de Saúde, metade das cidades já tem pelo menos um caso de Covid-19, confirmados, tá? Então, metade das cidades aqui da nossa cidade. Boa noite, Hamilton Oliveira, Mariane Oliveira, Kelly Figueira, de Biguaçu, Santa Catarina, que beleza, hein? Sônia Decora, Adelisa Notti, Jacapaneruti, boa noite, Jaque, boa noite para seus filhos, coisas mais lindas do mundo, 2 fofuras. Aliás, falando em fofura, gente, quero mandar aqui um grande beijo para minha netinha, Laura Beatriz, estava de aniversário ontem, 3 aninhos, a Laurinha. Juliana Mancini, Janete Lima, boa noite. Noemi Vols, tudo bem? Tudo bem. Janaína Henrique, Marlise Trento, José Carlos Oliveira Fogaça, boa noite. Marcelo Coloda, Janete Lima, Beatriz Cilério Ancelinho, Maria Lúcia, Claudete Miolo, Dinho Camargo, grande Dinho, cantor. Dinho, precisamos fazer uma live, né, cara? Juntos aí com o Jornal do Oeste. A Franciele Rafael Gregol Becker, boa noite. Eduardo Costa, Simone Kerkhoff, boa noite, obrigada. Cristine Pereira, boa noite. Valmir Silva, tá aqui, ó, a Bruna já postou lá então o mapa, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. A Vanessa Cristiane Rotava está nos assistindo, a Vanice Silva, boa noite. Gente, a semana começou, nesta segunda-feira tivemos a confirmação de mais 14 novos casos de coronavírus em Toledo. Com isso, nós chegamos a 122 casos confirmados na nossa cidade, o que é extremamente preocupante. E além disso, além desses 14 novos casos, tivemos o 3º óbito. Aqui eu quero me congratular com a família, né, e amigos. Eu não tenho conhecimento, só sei que um senhor de 59 anos era do interior aqui do município de Toledo, então a família, meus sentimentos. Ele era o único caso no interior do município identificado até agora. Os primeiros sintomas ele apresentou no dia 26 de maio, o diagnóstico foi confirmado no dia 3 de junho, ele precisou ser internado, foi para a UTI e infelizmente nesta segunda-feira faleceu. É a 3ª morte por causa do coronavírus que nós temos em Toledo. Destes 14 casos de hoje, 7 são homens, 7 mulheres. As idades dos homens variando entre 23 e 58 anos e das mulheres entre 21 e 40 anos. Aliás, essa tem sido uma característica muito forte aqui do coronavírus em Toledo, é a jovialização do vírus, né? Se em outros países, em outros municípios brasileiros, a média de idade era mais alta, aqui em Toledo ela é muito baixa em relação à doença. Destes 14 casos, 13 foram confirmados através do PCR, que é aquele exame mais completo, eu sempre faço questão de explicar isso para as pessoas. O PCR é aquele teste que faz você tira a mucosa nasal e da boca, né, e manda isso para um laboratório. E o teste rápido é com a gotinha de sangue, esse é o teste rápido, tá?
O que mais chamou atenção, de acordo com os integrantes do COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais aqui de Toledo, a maioria das pessoas que tiveram os casos confirmados nesta segunda-feira tem grande contato com o público em função dos trabalhos que exercem. E essa é outra preocupação, né? Por quê? Porque essas pessoas têm muito contato com o público, então podem ter pego esse vírus, o Covid-19, das pessoas que atenderam, mas também podem passar para as pessoas que atenderam, tá? Em uma semana, gente, nós tivemos 233% de aumento em relação ao número de casos, tá? 233% de aumento é um número bastante preocupante. Daqui a pouco eu vou falar sobre as taxas de ocupação aqui da nossa região. Valdir Antônio Paza, boa noite. Daniela Eli Ramos, boa noite. Jéssica Bernardelli. Alguma novidade sobre aquela criança de 1 ano e 4 meses que está com Covid? Jéssica, ela vem evoluindo bem, tá? Não teve necessidade de internação, ela vem evoluindo bem, está em isolamento domiciliar, tá, Jéssica? Fique tranquila, graças ao bom Deus, né? Cristina Pereira, quantos leitos de UTI tem aqui em Toledo? Já disseram que a CIS já está com todos ocupados. Cristina, respondendo você, a taxa de ocupação hoje dos leitos da 20ª regional é de 88,33%, tá? Baixou um pouquinho em relação a ontem, que era de 88%. Em Assis, realmente, nós estávamos com todas as UTIs ocupadas, e aqui em Toledo, não, tá? Existe a possibilidade de mais 24 leitos de UTI serem disponibilizados em Cascavel. E aqui eu quero explicar o seguinte: muitas pessoas questionam sobre o Hospital de Campanha João Paulo II, por que não entra em operação? Essa é outra característica do Covid-19 aqui na nossa região, não só Toledo, aí é Cascavel, Assis, Guaíra, né, e outras cidades da nossa região, até Foz do Iguaçu. Os casos, normalmente, que precisam de internação, precisam de leito de UTI. E aí, não adianta mandar as pessoas para o João Paulo II, porque lá são apenas leitos de enfermaria, ou seja, que os sintomas são mais leves. Esses casos de enfermaria, há disponibilidade de leitos ainda na rede pública. Então, não existe a necessidade de você abrir o hospital de campanha. O que nós estamos tendo deficiência é em relação a leitos de UTI. Inclusive, a macro-região oeste, ela é hoje a que apresenta a maior taxa de ocupação de leitos de UTI na per capita, ou seja, a relação número de pacientes e leitos disponíveis, tá? Essa é a grande preocupação. Por isso que o Hospital João Paulo II ainda não entrou em funcionamento. E esperamos que não precise entrar em funcionamento. Aí fala assim, mas por que não abre mais leito de UTI? Gente, equipamento é muito fácil de comprar, né, de montar. Só que você precisa de equipe, você tem que monitorar isso. Então não é do dia, você tem que capacitar os profissionais que atuam na UTI. Não é qualquer pessoa, não é qualquer profissional de saúde que pode trabalhar numa UTI, tá? Então é por isso que o Hospital João Paulo II não entrou em funcionamento, porque os leitos de enfermaria ainda estão disponíveis. Outra questão: historicamente, o oeste do Paraná sempre foi relegado, segundo plano, em relação ao quadro de saúde. Nós tivemos uma melhoria nos últimos anos, mas ainda é insuficiente, principalmente em relação a leitos de UTI. Para vocês terem ideia, não existe leito de UTI pediátrica em Toledo. Não existe. Nós temos leito de UTI neonatal, inclusive a UTI neonatal do Hospital Bom Jesus, que nós aqui já fizemos ações, né, em benefício do projeto Pequeno Amor, é referência dentro do estado do Paraná. Mas UTI pediátrica nós não temos. Então, caso haja necessidade, é preciso levar para outra cidade. Tá bom, Cristina? Espero ter respondido a sua pergunta aí. Sandra Cristina Gabe, o Márcio Jogador, MJ7 lá de Medianeiro, o vereador Ayrton Savelo. Abração aí, Márcio. Aqui, ó, a Bruna respondeu, né? Em Toledo temos 16 leitos de UTI com 11 ocupados e Assis os 14 estão ocupados. O Lucas Júnior de Oliveira, boa noite. A Kelly Ora. Célio Marques, abraço grande, Célio. Um dos
melhores desenhistas que eu já trabalhei, tive o prazer de trabalhar o Célio. Jéssica Bernardelli, Ocádio Pedro, Fabiano Dora. Boa noite, cheguei agora. Saiu o decreto? Sim, Fabiano, saiu o decreto, já comentei sobre ele, depois eu faço aquele resumão, mas se você quiser, você pode acessar o nosso site que está lá, estão lá os principais pontos do decreto, tá? Vanessa Vanzella, boa noite. Ivonete Piorezanvone, mesmo usando máscara, precisa manter o distanciamento. Tem gente pensando que pode reunir e aglomerar porque está de máscara. Ivonete, muito importante esse seu apontamento. Inclusive, o decreto reforça que aquelas ações que já estavam previstas lá em abril no outro decreto, elas continuam valendo. Então, o uso de máscara é lei no Paraná, tá? Eu estou sem máscara aqui porque estou sozinho na sala, mas quando eu saio e tal, eu coloco a máscara, tá certo? Então, assim, o uso de máscara segue, o comércio está aberto, mas ele precisa ter regras mínimas, então álcool gel ou um ponto, como em muitos supermercados aqui, tem uma pia com sabonete na entrada para a pessoa higienizar as mãos, o distanciamento social no mínimo de 2 metros, tá? Não pode aglomeração. E depois eu quero comentar sobre a questão das denúncias aí. Vou dar um puxão de orelha aí no pessoal da Prefeitura de Toledo, hein? Houve muita aglomeração no fim de semana aqui em Toledo e infelizmente, não houve a fiscalização devida. Muitas denúncias ficaram sem fiscalização, tá? Essa é a verdade, nós aqui não escondemos nada. Leila Bueno, boa noite. Val Antunes, Célio Andrade de Oliveira, muito triste ver o posto fazendo festa, usando narguilé nos finais de semana quando não tiver alguma morte da sua família. Não vão deixar de ser hipócritas, por Deus, acorde, povo de Toledo. Célio, aliás, o prefeito Lucimar comentou isso também. Não adianta o prefeito baixar decreto, o governador, o presidente, não adianta botar cloroquina, etc, se as pessoas não tiverem consciência, né? Então a consciência é muito mais de cada um do que do poder público. O poder público tem feito a sua parte, infelizmente, muita gente não tem feito a sua parte. Preletor J. Martins, dinheiro tem, profissional tem. Olha, não é bem assim, tá, Martins, mas respeito a tua opinião. Elizabeth Drummond, boa noite, professor. Boa noite, dona Elizabeth Drummond da Silva Lulu, Leonice Martins, o José Carlos Dio, boa noite. Clarice Champs, Cleonine Kelly. Força Toledo, quantos casos aí também, né? É verdade. Rosângela de Jesus, Helena Carvalho, Sandra Cristina Gabe, se precisar de UTI infantil, encaminhado para qual cidade? Cascavel, tá, Sandra? É a mais próxima aqui. Claudino Massola, está nos assistindo, estava de aniversário esses dias, parabéns. Helena Carvalho concordando aí em relação ao toque de recolher. Já mandei abraço aí, Xará, lá de Medianeira. Caroline Luiz Panceira Donim, boa noite. Regina Della Justina, e quando só uma pessoa da família tem Covid e os outros não? Por que deve continuar em casa, não poderia ficar no hospital de campanha para os familiares não pegarem também? Regina, essa pergunta que você fez, muita gente me faz e já me fizeram. Por que manter isolamento domiciliar? É uma recomendação do Ministério da Saúde, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Para evitar que essa pessoa fique circulando. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você leva todo mundo para o hospital de campanha, essa pessoa vai se deslocar, vai até lá, você tem um fluxo maior de profissionais atendendo. O isolamento domiciliar tem algumas regras que precisam ser seguidas, tá, Regina? Então, por exemplo, a pessoa deve ficar, de preferência, num cômodo separado, né, num quarto separado. Se a casa tiver 2 banheiros, essa pessoa tem que ter um banheiro só para ela, evitar ao máximo o contato com as outras pessoas da casa. Tem a questão que esse isolamento deve ser de no mínimo 2 semanas, por causa do desenvolvimento da doença. Itens de higiene pessoal como escova, toalha, sabonete, etc., precisam ser individualizados. As roupas dessa pessoa, quando forem recolhidas, recolher e já levar
para serem higienizadas, serem lavadas, tá? Então tem uma série de regrinhas aí, Regina, que precisam ser seguidas. Não pode ficar em isolamento domiciliar uma pessoa com Covid-19 e viver a vida de maneira normal, né? Senta, vai comer todo mundo junto, vai assistir televisão. Não, essa pessoa tem, de preferência, comer separado, né? Ter um espaço só para ela. E as outras pessoas da casa não terem contato com essa pessoa, ou o mínimo de contato, e ainda seguindo essas regras, uso de máscara, de luva, né? Ter um distanciamento de no mínimo 2 metros. Essas regras que valem para quando a gente está fora de casa, valem para dentro de casa também, tá? Insisto, eu vou dar o exemplo que eu e a minha esposa fazemos lá em casa. Quando nós chegamos, a primeira coisa, vamos para a lavanderia, tiramos o sapato, roupa, já deixa ali. E aí vai tomar banho, e só depois de tomar banho, de trocar de roupa, que nós vamos dar oi para nossa filha, tá? É o mínimo que nós temos feito, tá, Regina? A Zilda Rodrigues da Silva. Aqui em Assis, muitas pessoas saem sem máscaras, deveria ter toque de recolher aqui também. Zilda, é um problema sério, né? Em vários locais, aliás, né? A Rosemary Arens Lázari, eu acho que nas lojas deveriam ser 15 a 20 minutos, pois tem gente que não sabe o que comprar, a gente às vezes só quer uma coisa rápida e aí vai formando fila. Rosemary, perfeita a sua colocação, concordo com você em gênero, número e grau. Inclusive no último sábado aqui em Toledo, parecia uma loucura, né? No centro da cidade, Avenida Maripá, Barão do Rio Branco e outras ruas, sem lugar para estacionar, uma loucura. E as lojas com filas imensas, algumas lojas, as pessoas não respeitando aquela diferença, distanciamento social, terrível. Concordo com você, se houvesse uma limitação quanto ao tempo de permanência nas lojas, principalmente supermercados, eu acredito que a coisa ficaria melhor. Tá, Rosemary? Muito boa a tua colocação. A Maria Joaquina Lopes está nos assistindo, a Rosane Nezelo está nos assistindo, a Marta Machado Camargo, a Kelly Figueira. Estou indicando meus conhecidos aí de Toledo assistir suas lives. Estou indignada pela desinformação, pessoal fazendo roda de chimarrão, misericórdia. Kelly, obrigado, tá? E é assim, ó, a pessoa alegar desinformação a uma altura desse campeonato, vamos combinar, né? Não dá. Nós temos falado aqui diariamente, todos os veículos de comunicação que o Toledo tem falado, aliás, do mundo inteiro tem falado sobre essa doença. Nas redes sociais, a gente está todo o tempo recebendo informação, nos WhatsApp, então, alegar desinformação a uma altura dessa, vamos, misericórdia mesmo, viu, Kelly? Concordo contigo. A Marta Machado, que Deus nos proteja, amém. Cada um faça a sua parte. Robson Recalcate, muito boa noite, meu ex-goleiro, gente boníssima, Robson, saudade também. Batista João Paiva, se cada um fizer a sua parte, acredito que se resolve, é verdade. Vanilda Correia Santos, boa noite, será que foi liberada a cloroquina aqui em Toledo? Estamos esperando. Hoje foi liberado em Cascavel no início do tratamento, Toledo podia ser liberado. Vanilda, respondendo você, comentei sobre isso na sexta-feira. O que acontece é o seguinte, o governo do estado liberou o envio do medicamento, mas é preciso, e aqui as pessoas têm que ter a exata clareza de como funciona a coisa, é preciso que o médico que trata do paciente com Covid-19 solicite o uso da cloroquina, tá? Então, e o paciente concorde com o uso da cloroquina. Lembrando que a cloroquina, gente, não é o santo grau, tá? Não vai fazer milagre, tá certo? Cloroquina é um dos medicamentos que pode ser usado no tratamento da Covid-19. E, aliás, aqui é preciso reconhecer a qualidade do trabalho que tem sido feito pelos profissionais de saúde em Toledo. Tanto que, apesar de termos 122 casos, só tivemos até agora 3 óbitos. Que bom se não tivéssemos nenhum. Mas, por que temos tão poucos óbitos? Graças ao trabalho que vem sendo feito pelos profissionais de saúde aqui em Toledo, tá? Mesmo sem a tal da cloroquina. Então, assim, o uso está liberado, o envio será feito pelo governo do estado à regional de saúde, cada município precisa enviar um ofício à regional de saúde para que esse medicamento venha. Mas assim, só virá caso haja prescrição médica. Não é que vamos espalhar cloroquina para todo mundo.
tem que haver prescrição médica e tem que haver anuência ou consentimento do paciente, tá? Tudo por escrito, tudo documentado, tá, Vanilda? João Morte, poderia nos informar, nos mapas não aparece nenhum caso de coronavírus, e o senhor que faleceu era de Novo Sobradinho. Ô, João, eu vou abrir aqui o mapa, vou trazer então por bairro certinho aqui de Toledo, tá? Está no site, no nosso site, a Bruna já postou aí, tá? O www.jornaldoeste.com.br, tá? Eu vou colocar aqui só um segundinho para abrir, ó. Tô abrindo aqui a matéria dos bairros, ó, tem o mapinha de Toledo ali, tá? Dá para enxergar bem aí, né? Então eu tô entrando aqui, só um pouquinho que meu telefone está carregando, mas eu vou abrir o mapa aqui para vocês, ó. Então vou mostrar aqui o mapa de Toledo. Então nós temos aqui, ó, loteamento das orquídeas, Cosmos, orquídeas 1 caso, Cosmos 1 caso, Jardim Copagro 2 casos, Santa Maria 4 casos, La Salle 1 caso, Filadélfia 1 caso, Panceira 4 casos, na Industrial 2 casos, no Pasquale 4 casos, no Centro eram 3 casos, esses dados aqui sem contar os de hoje, tá? Porto Alegre 2, Concórdia 1, Bandeirantes 1, na Operária 1, Loteamento Paraíso 1, Paulista Pioneiro 1, Boa Esperança 6 casos, no Maracanã 2, no Europa 5, Santa Clara 4 são 2 casos, no Bressan 1, César Parque 1, Panorama 5, São Francisco 7 e 1 no interior. Aqui ainda estava com os dados de sexta-feira, é o mapa mais atualizado que foi disponibilizado por parte da prefeitura, tá? E o caso aqui do interior não cita a localidade, tá certo, João? Então, repetindo aqui, ó, vou repetir os bairros: Orquídeas e Cosmos, 1 caso em cada um, Copagro 2 casos, Pasquale 4 casos, Santa Maria 4, Panceira 4, no Centro 3, La Salle 1, na Industrial 2, Porto Alegre 2, no Jardim Concórdia 1, Bandeirantes 1, Filadélfia 1, Bressan 1, César Parque 1, São Francisco 7, Panorama 5, Pioneiro 1, na Paulista 1, Maracanã 2, Boa Esperança 6, Loteamento Paraíso 1, Santa Clara 4, são 2 casos, na Vila Operária 1, Jardim Europa 5 casos, tá? Leonardo Mitchell Schmidt está nos assistindo, boa noite. A Daniela Eli Ramos. Márcio, não consegui assistir sexta-feira, você falou sobre a cloroquina? Sim, Dani, falei, repeti agora há pouco, mas eu vou repetir para você de novo, tá? Cloroquina, então, o governo do estado liberou, vai enviar para as regionais de saúde, cada município precisa emitir um documento, um ofício para a regional, manifestando o interesse em receber o medicamento. Esse medicamento será enviado mediante a prescrição médica e o consentimento do paciente, tá, Dani? Espero ter te respondido aí. José Carlos Neri, pedi para o povo aumentar a imunidade. Inclusive, José Carlos, nós estamos fazendo uma matéria sobre isso, tá? Sobre a necessidade das pessoas se alimentarem melhor, mesmo em caso de praticar atividade física. A Lília Krieger Poda, boa noite. Hoje, passando por uma casa, vi pessoas na varanda tomando chimarrão. Não seria o caso de trocar o chimarrão por um chá, um café, em vez de compartilhar a cuia? Perfeito, viu, Lília? É isso aí mesmo. A Marta Machado Camargo, não adianta o prefeito pedir para ficar em casa, quem tem que se cuidar somos nós. Estou em casa para cuidar de mim e da minha família. É triste como... É melhor, é triste, mas é melhor para todos nós. Marta, parabéns para você, tá? É isso aí mesmo. É triste, assim, ó, eu fico extremamente triste. Meus pais, gente, meus pais completam 50 anos de casado esse ano. 50 bodas de ouro meus pais completam. Aliás, ó, pai e mãe, beijão para vocês. E eu não vou poder visitar meus pais, cara.
Eu e meu irmão, a gente queria fazer uma festa, está cancelada, não tem mais festa esse ano, certo? É triste, vocês acham que eu não fico triste ter que vir aqui e ficar falando sempre sobre doença, sobre morte, sobre toque de recolher? Gente, isso é extremamente triste, chato. Mas é necessário que nós tenhamos consciência para que isso acabe logo e nós retomemos a vida normal, né? Ontem até minha esposa falou, nossa, que saudade de viajar. E é verdade, que saudade de viajar, né? Ir para a praia, lá o pessoal de Biguaçu, lá em Santa Catarina, o pessoal do Espírito Santo está nos assistindo, o pessoal do Rio aí, né? Um grande beijo para o meu irmão camarada Elias Nogueira. Enfim, perdão. Eu também sinto saudade, também gosto de receber as pessoas, gosto de fazer churrasco na minha casa, receber os amigos, ir na casa dos meus amigos. Mas é um momento que vai passar e a gente precisa ter isso em mente, né? Vamos ficar em casa, vamos respeitar que isso vai passar, tá? João Mor, nos mapas de coronavírus, tá? Já respondi, Givanildo Pedro está nos assistindo, a Joicimara Silva. Cascavel foi liberado cloroquina hoje no início do tratamento. Joicimara, houve uma recomendação da Associação Médica de Cascavel para que pessoas acima de 50 anos recebam tratamento com cloroquina ou pessoas que tenham comorbidades, como hipertensão, problema cardíaco, né? Outras doenças, e aí independente de faixa etária, tá? Então foi sugerido o tratamento, né? O liberado já está desde sexta-feira que o governo do estado mandou uma recomendação aos municípios. Hoje, a Associação Médica emitiu uma nota assinada pelo presidente da entidade e o vice. Por quê? Porque existe a possibilidade de Cascavel voltar a fechar o comércio em função do número de casos lá em Cascavel, tá, Joicimara? Marta Machado, verdade, fui ao centro, era fora do normal, no sábado, né? Os mercados não deveriam ficar abertos até 22 horas, e nem aos domingos ninguém vai morrer de fome. Marta, concordo com você, poderia fechar mais. Eu, particularmente, defendo o seguinte, que o toque de recolher tinha que ser 8 da noite. 8 da noite, para tudo, só volta às 6 horas da manhã no dia seguinte, é a minha opinião, né? Daniela Comarella, tem uma pergunta, não quero parecer agressiva, mas isolamento social adianta mesmo? Uma vez que este vírus sempre existirá, Então, se fizermos isolamento agora e não tiverem infectados, e depois vai todo mundo pegar da mesma forma, pois o vírus ainda existirá, logo as pessoas vão contrair o vírus mais cedo ou mais tarde. Me questiono sobre isolamento por conta do que comentei acima. Daniele Comarella, essa sua pergunta é muito pertinente, muitas pessoas fazem, muitas pessoas usam esse argumento de que todo mundo vai pegar e... Ok. O que as pessoas precisam entender é que o isolamento social, ele diminui a curva de contaminação. Esse é o principal foco do isolamento social. Diminuindo a taxa de infecção, você diminui a pressão sobre o sistema de saúde e aí você consegue tratar as pessoas de uma maneira mais eficaz e mais rápida. E você tem menos pessoas pegando o vírus ao mesmo tempo. E é assim, não é que todas as pessoas vão pegar. A média aí é que 20% da população precisa de atendimento médico e 5% de UTI, né? Então é 25% da população. Essa é a média mundial, tá? A questão do isolamento social, onde foi feito, ele funcionou, mas feito de maneira correta. Por exemplo, a China, inclusive dia 15, agora vai ter um documentário na NetGeo sobre o que aconteceu lá na China, em Wuhan, se eu não me engano é o nome da província lá onde começou toda essa pandemia aí. Taiwan e outros países, a Espanha, a Itália agora está saindo, 6 meses depois é que a Itália está começando a sair do isolamento social, né? Então o isolamento, a Espanha a mesma coisa, outros países da Europa também estão saindo agora do isolamento social. O isolamento é importante para aliviar a pressão no sistema de saúde e para que o vírus circule menos, tá? Então assim, o vírus vai existir, mas se ele não encontrar um ambiente favorável para se procriar, ele acaba não desaparecendo, mas ele tem uma taxa de infecção menor, tá? Por que o vírus
por que a gente está tendo um grande número de casos aumentando muito rapidamente? Porque ele é um vírus que, tendo um ambiente favorável, vamos colocar assim, ele se prolifera numa taxa exponencial, tá? Então é 3, 9, 27 e assim por diante. Por isso que a gente tem que manter o isolamento social, tá, Dani? Quem puder ficar em casa, fique em casa, que é melhor, tá certo? Agora, quem precisa sair trabalhar, siga as orientações. Então, tá aqui, ó, a minha máscara, né? Sempre digo, ó, coloca aqui, ó, ajusta pelos elásticos, tá? Agora parou de... caramba, saiu aqui. Né? Isso acontece também, tá, gente? Quem usa máscara sabe do que eu tô falando. E quem usa óculos também, né? É um problema sério. Agora parou. Então eu vou colocar minha máscara aqui para que as pessoas entendam a importância do uso da máscara. Não só usar, tem que trocar quando ela tá molhada, de 2 em 2 horas, quando você não fala muito, troca a tua máscara. A questão de higienizar bem as mãos, ó, lavar a mão aqui, né, o punho, lavar a mão várias vezes ao dia, o uso do álcool gel, o distanciamento no mínimo de 2 metros. Tudo isso ajuda, tá, Dani Comarela, a diminuir essa taxa de infecção da doença, tá? A Viviane Garbim de Oliveira, as academias estarão fechadas, as escolas de dança também? Sim, Viviane Garbim de Oliveira, também, tá? Estarão fechadas e academia de natação, hidroginástica também permanecerão fechadas, tá, Vivi? A Valquíria Moreira, infelizmente agora todos que vão aos bares e restaurantes à noite irão se aglomerar para usufruir dos estabelecimentos antes do toque das 22 horas. Lembrando o seguinte, tá, Valquíria? Não pode comercialização para alguns estabelecimentos, não pode no local, só para entrega em domicílio ou para retirar e levar para casa, tá? Além disso, é o seguinte, não é para ir para bar e restaurante uma hora dessa. Pede em casa, faz como a gente, ó, pede pizza em casa, muda a tua rotina, tá certo? Não deixa de usufruir das coisas, mas muda a rotina. Rosemary Arens Lazari, e muita gente na rua com criança, e sempre as crianças sem máscara. É verdade, Rosemary. Aliás, menores de 12 anos não tem que sair na rua, tá? É lei. Sandra Martins, abraço, boa noite. Gilmar José Camargo, Batista João Paiva, parece desfile de 7 de setembro, é verdade, viu, Batista? Sadir Ambrosaro, válido até quando esse decreto? O toque de recolher, Sadir, é por 15 dias, tá? Então, o decreto vale por 15 dias, tá? Depois desses 15 dias, será reavaliado e, caso haja necessidade, ele será ampliado ou modificado, tá? Mas, em princípio, ele vale por 15 dias. Então, a contar de 9 de junho, 15 dias, 24 de junho, tá certo? Tá certo a minha conta, né? É isso aí, 24. Marielle Iron Borsket, Eva Rita dos Santos, vão testar grandes empresas? Eva, a questão do teste é o seguinte, quando a pessoa apresenta sintomas, ela é testada, independente de ser grande, pequena, micro, média empresa, tá? A pessoa apresentou sintomas ou teve contato com pessoas... Quem apresenta sintomas é testado. Quem teve contato fica em isolamento domiciliar por 2 semanas para ver como vai ser o desenrolar, tá? Então, os testes são feitos de acordo com os sintomas que a pessoa apresenta, independente de onde ela trabalha, tá, Eva? Batista, só tem gente ninja nessa live, legal. Valquíria Moreira, até fechar os bares e restaurantes é uma boa ideia, mas não creio que será suficiente. Valquíria, tem que esperar esses 15 dias, essas 2 semanas para avaliar, né? Aí depois vamos ver se funciona ou não funciona. Por que 2 semanas? Essa é uma outra pergunta que as pessoas deveriam fazer.
Porque, de acordo com os estudos, cada ação que se toma hoje, ela leva até 2 semanas para apresentar o resultado, em função do tempo de incubação do vírus e dos sintomas apresentarem, tá? Inclusive, o Dr. Leonardo Mitchell está nos assistindo. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, doutor, senhor, por favor, entra aí e me corrija, tá? Mas é por isso, tá? Só voltar aqui, Valquíria, é por isso que essas 2 semanas. Cláudio Van Keifer, muito boa noite. Eudes Dallagnol, Vanilda Correia Santos agradecendo aqui a informação. Rosângela de Jesus, tem só 59 casos no mapa. Rosângela, é o que eu respondi um pouco mais cedo, tá? Esses dados são de sexta-feira, não contaram aí os já de sexta, que foram 18, 12 no sábado, 14 no domingo e mais 14 hoje, tá? Aliás, 17 ontem no domingo e mais 14 hoje. Então esses casos ainda não estão contabilizados nesse mapa. Esse mapa que nós publicamos é o mais recente que nós temos, tá? Ainda não foram computados esses novos casos de sexta-feira para cá, por isso os 59 casos, tá, Rosângela? Marta Machado, que alegria, né? Os pais 50 anos de casado. Para nós é uma alegria, né, Marta? Inclusive, eu não sei quem vai pro céu lá direto, né? Se meu pai ou minha mãe, né? Um dos dois, tá? Mas realmente é uma alegria ter os pais casados há 50 anos. Por outro lado, né? Significa também que a gente tá ficando velho, né? A Val Antunes, também não visitei minha mãe neste ano. A mãe dela tem 80 anos, mora em outra cidade. Val, meu sogro completa 80 anos agora em agosto e também vamos ficar devendo festa e visita para eles. A minha sogra também fez aniversário e moram lá em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, também não fomos visitá-los. Os meus pais moram em Curitiba, meu irmão, minhas filhas mais velhas, minha netinha que fez aniversário ontem, a minha neta também não consegui visitar, tá, Val? Delvo Baldinho, interior de Toledo, quantos casos? Delvo, esse senhor que faleceu hoje, foi o terceiro óbito, era do interior, tá? A gente não tem essa informação por se há mais casos no interior, pelo menos não de maneira oficial, tá? Valquíria Moreira, a Márcia Inês Malman Batista, Daniela ali mandou outro, Uruguai, Márcia, muito interessante forma de trabalho. Ó, o Leonardo Mitchell escreveu aqui, né? A hidrocloroquina, né, popular cloroquina, deve ser prescrita pelo médico com consentimento do paciente com sintomas de Covid, preferencialmente deve ser usada precocemente. É o que a gente tinha comentado aqui um pouco mais cedo. Obrigado, doutor Leonardo. A Vera Dami, boa noite. A Normela... Ai, gente, perdão. Precisei espirrar aqui. Ao vivo é assim mesmo. A Normela Aparecida Alves, boa noite. Foi para quantos casos confirmados? Estamos com 122, tá, Normela? 122. A Heloíse, Neuri Paulo Pitinin, a Marta Machado, salão de beleza. Boa, Marta. Salão de beleza vai poder funcionar com horário marcado, tá? Então não pode aglomeração. Então, eu quero fazer minha unha. Ok, você liga lá, marca o horário, a pessoa te atende e você sai. Eu quero fazer uma escova no cabelo, né? O meu não dá, né? Porque eu quero retocar minhas luzes aqui naturais, né? Eu marco o horário, vou no salão, faço o que eu tenho que fazer e vou embora, tá? Então, o salão de beleza vai poder funcionar desde que com horário marcado, tá, Marta? E lembrando, né, também que uso de máscara, álcool gel, todas aquelas recomendações que nós já comentamos aqui. Cleusa Marques, boa noite, São José dos Palmeiras. São José dos Palmeiras, muito boa noite, Cleusa. Boa noite a todos aí. Jaqueline Amorim Rosbach, acabei de responder, tá, sobre o salão de beleza. A Madalena Souza, povo na frente da casa dela passa tudo sem máscara. É triste, né, Madalena? Lá de Ribeirão Preto, terra do chopp mais delicioso do planeta Terra. Grande cidade, Ribeirão Preto, lindíssima cidade. Amanda Feliz, vão fechar as lojas? Não, Amanda, as lojas não vão fechar. O comércio vai poder funcionar, aqueles horários que a gente já comentou aqui, eu vou repetir para você que chegou agora, o horário do comércio, tá? Deixa eu só desbloquear meu telefone aqui. Vou repetir então, Amanda, o horário do comércio.
De segunda a sexta-feira, o comércio pode funcionar entre 8h30 da manhã e 7 da noite. Nos 2 primeiros sábados do mês, entre 8h30 da manhã e 5 da tarde. E nos 2 outros sábados, entre 8 e meio-dia, tá? Mas não vai fechar o comércio. Dorinha Torres, boa noite. Geraldo Gomes está nos assistindo. Thierry Lima, mercados não controlam a entrada de pessoas, a aglomeração é grande. Thierry, é verdade, muitos mercados estão falhando nesse ponto, tá? Alguns começaram a fazer esse controle, pararam, tá na hora dos mercados voltarem a fazer esse controle da quantidade de pessoas dentro. E ela está mandando fechar o comércio. Hamilton Oliveira, quem analisou o fechamento das academias, será que em demais lugares a doença não irá acontecer, tipo indústria, prática, sadia? Hamilton, o COI, que é o Comitê de Operações Emergenciais, que são as pessoas que tomam as decisões técnicas, avaliou que alguns setores são considerados essenciais e não podem fechar. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui, o que deve, o que não deve fechar. Eu tenho meu posicionamento, acredito que a questão das academias é em função do risco que se tem, porque as pessoas, elas suam, elas transpiram, elas, enfim, poderia se tomar uma outra medida, reduzir ainda mais, por exemplo, o número de pessoas dentro das academias, seria uma solução? Poderia ser uma solução, né? É uma sugestão até que fica aí para, de repente, se estudar isso no futuro. Mas quem decidiu isso acha que nesse momento não precisa. Aliás, sobre isso, é o seguinte, hoje está no nosso site também, hoje o Ministério Público do Trabalho, através de 2 promotores em Cascavel, entrou com uma ação contra uma cooperativa para fechar por 2 semanas uma unidade frigorífica em função do aumento do número de casos lá em Cascavel. Tem mais de 100 casos nessa unidade já confirmados. Inclusive com um pagamento de multa diária de R$50 mil para cada item que não for cumprido, e a ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho é de R$4 milhões de multa para essa cooperativa lá em Cascavel, tá, Hamilton? Então, a Madalena Barbosa, ela mora em Ribeirão Preto e os familiares dela moram aqui em Toledo. Ela, no Dia das Mães, comprou um buquê de rosa e mandou entregar mesmo à distância. Parabéns pela tua iniciativa, viu, Madalena? Muito, muito legal. Também presenteei meus pais lá. A Lígia, Lígia, os bolos da dona Lígia, eu acho que são deliciosos, lindos eles são, tá, Lígia? Obrigado aí pelas palavras. Kelly Figueira, tem que ter o entendimento que se uma pessoa se contaminou, até que apresente sintomas, não tiver em isolamento, para quantos vai transmitir? Isso se apresentar sintomas, então tem que se conscientizar. É verdade, Kelly. A Marta agradeceu, o Gil Nogueira, boa noite, Viviana Garbim de Oliveira. Acho que deveria divulgar os nomes contaminados. Essa é uma discussão muito grande, Viviane, mas aí entra na questão do sigilo do paciente, tá? Infelizmente ou felizmente é assim que funciona, em outras doenças também funciona dessa forma, tá? Nilda Rodrigues está nos assistindo. Em salão os 2 últimos sábados também até meio-dia. Chayenne, essa é uma pergunta que realmente eu não sei te responder agora, tá? Mas eu prometo que eu vou atrás da informação, porque no decreto não estabelece isso também, tá? Mas eu vou atrás da informação e eu respondo para você depois. A Marta também querendo o nome das pessoas, insisto, é uma questão de sigilo do paciente, tá? É o que determina a legislação quando se tratam de casos desse tipo de saúde, tá? Hamilton Oliveira, é o mesmo caso de quem tem HIV e AIDS, é um direito do paciente o sigilo, tá? Hamilton Oliveira, continuo não entendendo. Hamilton, espero, infelizmente, deixa eu voltar aqui na pergunta do Hamilton, só para ver se eu consigo... tá, é a questão do fechamento das academias, né? Hamilton, é assim, são decisões que precisam ser tomadas. Eu sei que às vezes algumas decisões, elas agradam não agradam outros.
a gente tem que ter a compreensão que é um momento único, é um momento inédito na vida de todo mundo, né? E que as pessoas precisam se adaptar. Eu tenho muitos amigos donos de academia, professores de educação física. Eu entendo, por exemplo, um beijão para Leda Sandel lá da Tibum, né? Tá fechada. Eu compreendo a angústia que muitas pessoas estão passando. Nós lá em casa também, nós estamos angustiados em relação a uma série de coisas, né? Mas temos que ter a consciência de que é um momento passageiro e que nós precisamos fazer um sacrifício nesse momento, por mais difícil que ele seja, por isso chama sacrifício, né? E que as coisas vão passar, tá? Eu sei que algumas decisões, elas não agradam, mas elas precisam ser tomadas e, nesse caso, foram tomadas. Se é a mais correta ou menos correta é outro tipo de discussão, mas elas precisavam ser tomadas e foram tomadas e é isso que importa. Jaqueline dos Santos, também concordo que deveria ser falado o nome. É um problema sério. Hamilton Oliveira, valeu, guri. Obrigado pelo guri, né, Hamilton? Bom, gente, então vamos recapitular aqui. O decreto estabelece toque de recolher das 10 da noite às 6 da manhã, ele passa a valer a partir de terça-feira, dia 9 de junho, por 15 dias, tá? Então, em Toledo, toque de recolher das 10 da noite às 6 da manhã, salvo aqueles casos em que a pessoa precisa se deslocar, eu tenho que ir a uma consulta médica, eu tenho que ir à farmácia, eu tenho que trabalhar, então esses casos estão previstos no decreto. Todos os detalhes em relação ao decreto estão lá no nosso site, tá? Os horários, quais horários que os estabelecimentos devem funcionar, quais estabelecimentos, que são vários horários, vários estabelecimentos diferentes, lojas de conveniência, bares, lanchonetes, food trucks, etc, etc, tá? Então o decreto foi publicado hoje pela Prefeitura de Toledo. Nós trouxemos aqui também o número de casos somente nesta segunda-feira, mais 14 casos em Toledo, agora chegamos a 122. Desses 14 casos, metade homem e metade mulheres. As idades variando dos homens entre 23 e 58 anos, das mulheres entre 21 e 40 anos. Em uma semana tivemos um aumento de 233% em relação ao número de casos. Também hoje, segunda-feira, registramos o terceiro óbito, um senhor de 59 anos que morava no interior do município. Valdeci Fonseca, a última pergunta aqui para a gente encerrar. Não entendo por que os lugares não podem fechar, não está acontecendo. Por que os lugares que não pode fechar não está acontecendo o caso? Pode me responder? Valdeci, é o seguinte, não é que, por exemplo, no comércio não estão acontecendo casos, tá? Como tem aumentado a transmissão comunitária, o que está se tentando é reduzir a quantidade de pessoas na rua. Esse é o grande objetivo do decreto publicado hoje pela Prefeitura de Toledo. Então, o toque de recolher, vou tirar o óculos aqui um pouquinho, o toque de recolher e as medidas de fechamento de alguns setores, redução de horário de outros, né? O comércio ampliando o horário de atendimento é para tentar diminuir a quantidade de pessoas na rua e com isso diminuir a taxa de contaminação pelo novo coronavírus, pelo Covid-19, tá? Esse é o grande objetivo. O vírus está ativo, aliás, está muito ativo no nosso município. Prova disso é que sexta-feira tivemos 18 casos, no sábado mais 12, no domingo 17 e hoje mais 14. Isso nos últimos dias. Então é sinal de que o vírus está ativo, está circulando no nosso município e precisamos ter essa cautela, precisamos ter esse cuidado redobrado a partir de agora, tá? Então, se fecharam esses locais, por quê? Porque é onde existe uma maior possibilidade de transmissão do coronavírus, tá? Mas o grande objetivo, principalmente em relação ao toque de recolher, é diminuir o número de pessoas na rua. Por isso a minha insistência de que, se você puder, permaneça na sua casa. Se não puder, siga as regras mínimas. Eu vou colocar aqui de novo, tá? Para vocês entenderem. Usem máscara, tá aqui, ó. Troque a máscara quando ela estiver úmida, de 2 em 2 horas, ou uma de manhã e uma tarde.
tenha distanciamento social, no mínimo 2 metros, lave bem as mãos, use sabonete, sabão, tá? Higienize bem as mãos, o álcool gel não é um pinguinho e dá uma esfregadinha, não, tem que pôr uma quantidade suficiente para umedecer a mão, esfregar bem, tá? Em cima, embaixo, aqui na unha, né? Esfregar bem a mão. A roupa também precisa ser higienizada, trocada, tá? Então, o calçado de preferência ficar fora de casa, são cuidados mínimos que temos que ter nesse momento. Como eu disse, é um momento delicado, é um momento em que as pessoas estão sofrendo, mas que vai passar, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vai passar, tá, gente? E para encerrar nossa live de hoje, quero agradecer demais a participação das pessoas. Espero ter respondido a maioria das perguntas. Para encerrar, quero trazer a previsão do tempo, né, que eu sempre trago aqui. Agora, nesse momento em Toledo, céu parcialmente nublado, temperatura aí na casa dos 22 graus. Existe possibilidade ainda de pancada de chuva, como aconteceu hoje pela manhã, né? Hoje ele por volta de 6h30, entre 6h30 e 7 horas, deu um pancadão de chuva aqui em Toledo. Amanhã também tem previsão de chuva, até quarta-feira, depois dá uma limpada. Temperatura amanhã mínima na casa dos 18 graus, bem tranquilo aqui o tempo em Toledo. Valeu, gente, beijo a todos, ótima semana, ótima segunda-feira. Eu volto amanhã trazendo mais informações para você, e a Bruna Manfroy sempre de manhã com as informações, um resumão do que aconteceu à noite e o que vai acontecer durante o dia. Bruna Manfroy aqui nas redes sociais do Jornal do Oeste, 36 anos a serviço da integração regional. Boa noite, até amanhã.